Queridos irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta para estudarmos a palavra de Deus. No último programa nós falamos sobre o desenvolvimento e influência do mal no homem. Hoje trataremos da restauração do homem ao seu estado original. Seja bem-vindo ao Teologia Viva. Queridos irmãos, retornamos hoje com a nossa última aula desta série que intitulamos O Homem, a Coroa da Criação de Deus. E não poderia ser diferente, trataremos hoje sobre a restauração final do homem ao seu estado original. O Senhor jamais perdeu o foco deste propósito. A raça humana não será aniquilada, mas restaurada. Vejamos o que nos diz o livro do Apocalipse. Depois destas coisas, olhei e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Apocalipse capítulo 7, versículo de número 9. O clímax da história da redenção eterna é visualizado na descrição de João da Nova Jerusalém, Apocalipse 21 e 22. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro, e a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado. E o Cordeiro é a sua lâmpada, e as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Apocalipse capítulo 21, do versículo 22 ao 24. A Nova Jerusalém é o foco para a atividade da nova terra. A Nova Jerusalém oferece uma elaboração da natureza dos novos céus e nova terra, introduzidos em Apocalipse 21, versículo 1, quando diz: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Apocalipse 21, versículo de número 1. Precisamos dizer, inclusive, que o processo de restauração do homem não se limita apenas ao homem, mas Deus irá restaurar toda a obra da sua criação. Então, seguindo com o nosso raciocínio, a primeira referência explícita à Nova Jerusalém está na mensagem à igreja de Filadélfia, em Apocalipse capítulo 3, versículo 12, onde é prometida como recompensa para quem vencer. Ou seja, é um sinônimo para os crentes, conforme João 5, 4 e 5. Jerusalém oferece uma imagem de continuidade que une a terra e a história escatológica em relação a onde Deus e o seu povo moram juntos. A imagem geral de uma futura Jerusalém simboliza o cumprimento de muitas das promessas de Deus ao seu povo. Uma dessas promessas foi profetizada pelo profeta Isaías, que disse: visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes e se exalçará por cima dos outeiros. E concorrerão a ele todas as nações, e virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Isaías capítulo 2, versículo do 1 ao 3. Ainda poderíamos citar Isaías 49, versículo 14, 18, 52 de Isaías, 54, 60, 62, 65, 17 ao 25, Jeremias 31 e também o 38 e o 40, Miqueias capítulo 1, versículo 4, Zacarias 14. Então, a ideia ou idealizada ou escatológica ou real de Jerusalém é referida de forma diferente na frase Nova Jerusalém. Então, é uma referência a que se trata de Jerusalém, mas não a Jerusalém terrena. Embora o Antigo Testamento não contenha nenhuma referência explícita a uma nova Jerusalém. Em Isaías inclui-se
declarações de novos céus, de nova terra em Jerusalém. 65 de Isaías, versículo 17 e 19, 66 de Isaías, versículo 22. Essa alegoria é apresentada também no Novo Testamento. O apóstolo Paulo, ele chama de Jerusalém de cima, em Gálatas capítulo 4, versículo 25 e 26, quando diz: ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava dos seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Gálatas 4, 25 e versículo 26. Então, veja, proporciona uma imagem idealizada para a Jerusalém, a nova Jerusalém. Hebreus 12 e versículo 22, ainda o escritor dos Hebreus cita Jerusalém falando Jerusalém celeste. Apocalipse 21, versículo 2, refere-se à nova Jerusalém como a cidade santa. Podemos ainda conferir Mateus 4 e 5, 27 e 53 e ainda Apocalipse 2 e 7, em que fala-se do paraíso de Deus, o que pode antecipar e realmente fazer referência à nova Jerusalém de Apocalipse capítulo 21. A configuração contextual da Nova Jerusalém, Apocalipse 21 e 22, está intimamente relacionada com a cidade do mal, também citada no Apocalipse, que é chamada de Babilônia, a grande prostituta, em Apocalipse 17 e 19. As comparações linguísticas dos pontos possíveis de cada terminal de visão são mais marcantes. No versículo 1 e 3 do capítulo 17, versículo 9 e 10 do capítulo 21, e assim sucessivamente. Ambas as cidades são também vistas como mulheres. Babilônia, a prostituta, e Jerusalém, a noiva. A resposta de Deus às estruturas más deste mundo é o paraíso reencontrado na nova Jerusalém. O significado das imagens do Apocalipse 21, versículo 9 a 22, está razoavelmente bem estabelecida nos padrões bíblicos e também extra-bíblicos. O uso da metáfora da noiva, capítulo 21, versículo 2, não restringe a referência para a igreja do Novo Testamento, mas deve ser visto em seu amplo uso bíblico como referência ao povo de Deus, que inclui não somente a igreja, mas pode também e inclui também os judeus convertidos. Então, esta igreja é casada com o Senhor. Veja o que diz o texto: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de veste de salvação, me cobriu com um manto de justiça, como um noivo que se adorna com atavios e como noiva que se enfeita com as suas joias. Isaías, capítulo 61, versículo de número 10. Ainda podemos citar João 3 e 29, Efésios 5, do 25 ao 33, Apocalipse 21, versículo de número 9. Essas visões e versões de textos bíblicos igualam as imagens da noiva e esposa. Vejamos, por exemplo, o que diz o texto. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Apocalipse 21, versículo de número 9. A inclusão de Israel e da igreja é exigida pela descrição da cidade. Hebreus 11, 10 até o versículo 16. Por quê? Porque ela é citada com algumas características. As 12 tribos de Israel e a igreja com seus 12 apóstolos. São ambos incluídos, formando um só corpo que compõe a estrutura desta cidade e suas portas, né? As pedras, do capítulo 21, versículo 19 e 21, nos traz a lembrança do peitoral do sumo sacerdote. Êxodo 28, 17, 39 e 10. E o jardim de Deus, em Ezequiel 28 e 13. Embora as listas não sejam as mesmas e João aplique as pedras para os 12 apóstolos, a fonte da vida, Apocalipse 21 e 6, e do rio, lembra-nos Ezequiel 47, que é uma referência à nação de Israel. Mas o rio em Ezequiel emana do templo. E no caso do Apocalipse,
emana do trono, a nova cidade. Porém, é essencialmente um novo templo, pois é a morada de Deus e do centro da atividade religiosa. A Nova Jerusalém é um cubo de enormes proporções, 12.000 estádios, é de cerca de 1.500 milhas. Embora o uso do número 12 possa ser simbólico, o Santo dos Santos no templo do Antigo Testamento era também um cubo, 1 Reis 6:20. Temos outra figura, a árvore da vida, Apocalipse 22:2, nos lembra do Éden antes da queda. Vale ressaltar que a Nova Jerusalém não tem sol ou lua, mas é iluminada pelo esplendor da glória de Deus. O texto diz, no meio da sua praça e de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome, e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo sempre. Apocalipse 22, versículo 2 ao 5. Como deve ser a realidade da Nova Jerusalém sobre a nova terra e com a raça humana, de Apocalipse 21, 22, como será compreendida? Precisamos perguntar, é apenas uma descrição alegórica do estado final da igreja local, sem ser real? Ou seja, uma nova terra no futuro sem uma real existência? Ou é uma cidade literal que possa pairar sobre a terra e a casa de milhares com a igreja glorificada habitando sobre ela? Precisamos fazer estas perguntas. Durante esse período, ela será transferida, expandida, reinará sobre a terra, renovará a terra? Bom, existem muitas explicações, algumas mais pelo caminho alegórico, mais por um caminho de ficção, vamos dizer assim, mas nós precisamos colocar aqui de que nosso entendimento é que sim, a Nova Jerusalém entendemos que é uma cidade literal, distintamente concebida como um foco central para todos os redimidos no estado eterno e também para todas as nações da terra que coabitarão centralizadas pela grande cidade. O texto diz, e as nações andarão à sua luz e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Apocalipse 21, versículo 24. Por que afirmamos isto? Porque Cristo é real. Se Cristo é real, a sua vinda também será real. O arrebatamento da igreja será real. A glorificação dos corpos dos santos será real. Os remidos habitarem na cidade será também real. Então, não como entender que dentro desse prisma de realidade, a cidade santa será alegórica. É negar as afirmativas anteriores. O que precisamos dizer é que o clímax da obra redentora de Deus ao homem, à raça humana, é a restauração da ordem no mundo. A terra provará o governo de Cristo e ele fará isso desde a sua santa cidade. O efeito deste governo terá uma incidência moral sobre a humanidade, com a ausência do mal. Será um governo de ações governamentais políticas com uma reestruturação jamais vista. Será dividido, será divino, pois Deus encherá toda a terra com sua glória. As forças da natureza serão pacificadas. A vida na raça humana será potencializada. Nós podemos citar diversos textos. Vejamos, por exemplo, a vida humana será potencializada. O texto nos diz assim, não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Isaías 65:20. O conhecimento do Senhor será de uma ordem natural, ou seja, não necessitará ser aprendido,
O texto diz: e não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Hebreus capítulo 8, versículo de número 11. Podemos citar também: a natureza dos animais ferozes será transformada e mansificada. O texto diz: e morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho do leão, e a nédia e a ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. Isaías capítulo 11, versículo de número 6. Outra coisa: as enfermidades serão banidas da terra. O texto diz que no meio da sua praça e de uma e de outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Apocalipse 22, versículo de número 2. Todas as maldições serão anuladas. O texto diz: e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Apocalipse 22, versículo de número 3. Ainda podemos dizer que, concernente à restauração ao estado original do homem, temos na igreja a concretização e a plenitude da restauração da raça humana, pois nela acontecerá o que as Escrituras chamam de regeneração, justificação e transformação, abrangendo todas as áreas da constituição humana, seja espírito, alma e corpo. Este último de forma milagrosa e maravilhosa no último momento da igreja aqui na terra, quando se dará o arrebatamento. Vejamos o que diz a palavra de Deus. Eis aqui vos digo um mistério: na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. Os corpos dos santos serão transformados. Essa transformação os tornará à semelhança do corpo de Cristo. Diz a palavra de Deus: primeiro Cristo, depois as primícias e, por fim, os que são de Cristo na sua vinda. Confira o texto. Mas cada um por sua ordem: Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. 1 Coríntios 15, versículo 23. Essa transformação não é provisória ou corruptível, mas será para um estado de imortalidade e de incorruptibilidade, semelhante ao corpo glorificado do Senhor na ressurreição. Na narrativa dos evangelhos, é possível ver o Senhor pedindo ao apóstolo Tomé que toque em suas feridas, dizendo, vejamos o que diz o texto: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, tocai-me e vede, pois o espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Lucas 24 e 39. Por outro lado, também vemos na narrativa dos evangelhos o Senhor entrando em um ambiente fechado sem que alguém abrisse a porta. Diz o texto: e 8 dias depois estavam outra vez os discípulos dentro, e com eles Tomé. E chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. João capítulo 20, versículo 26. Ainda nos diz as Escrituras que o Senhor, após a ressurreição, comeu pão e peixe com os seus discípulos. Disse-lhe Jesus: vinde e jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus, tomou o pão e deu-lo, e semelhantemente o peixe, e já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. João capítulo 21, do versículo 12 ao 14. Assim que entendemos que o corpo glorificado, o qual será a semelhança do corpo de Cristo, será um corpo, não um espírito. É mais correto dizer um corpo espiritual, com capacidades ilimitadas em relação ao mundo físico. Isto conforme a permissão do Pai Celestial. Ainda fazemos uma análise mais profunda do versículo 49 do capítulo 15, que nos diz: e assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 49.
literalmente, nós seremos parecidos com o homem do céu, conforme Romanos 8:18, Filipenses 13:21. Ressuscitar aqui não é simplesmente ter de volta a vida que tivemos em um corpo material. Parecidos com o homem feito do pó da terra, como foi Adão. A palavra de Deus nos diz: semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. 1 Coríntios 15:44. As Escrituras revelam que a ressurreição dos santos é ser totalmente transformado, para sermos à semelhança de Cristo. O texto original do versículo 49, se podemos dizer isso, traduzido ao pé da letra, diz: traremos a imagem do homem do céu. Segundo alguns dos mais antigos manuscritos, ainda trazem, na primeira parte, a expressão devemos ser. Nesse caso, ficaria assim esta passagem: e assim como trouxemos a imagem do terreno, assim devemos ser também a imagem do homem do céu. 1 Coríntios 5:49. Desta forma, o apóstolo Paulo enfatiza a qual nível de regeneração e transformação alcançará a igreja de Deus. Não para um estado momentâneo ou passageiro, mas para uma condição permanente e imortal, conforme está escrito: porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é incorruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. 1 Coríntios 15:53-54. O Senhor Jesus ensinou também sobre a condição dos salvos no reino celestial, quando indagado sobre como seria a comunidade dos relacionamentos conjugais na eternidade. Então ele disse: porquanto, quando ressuscitarem dos mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos dos céus, em Marcos 12, versículo 25. Isso significa que, ainda que tenhamos corpos celestiais que podem materializar-se para comer peixe, a nossa antiga condição de espécie humana, com mandamento de reprodução, será mudada, tendo em vista que agora nosso propósito primordial será servir ao Cordeiro de Deus em seu reino, e já não há mais esposo nem esposa, pois todos seremos a noiva do Cordeiro. Desta forma, deixaremos a condição anterior de espécie humana e nos tornaremos a esposa do Cordeiro para o servir para todo sempre. Então, em nosso estado glorificado, nossas atribuições receberão novas e maravilhosas diretrizes. Serviremos ao Cordeiro de Deus, conforme nos diz o texto bíblico. Vejamos: e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Apocalipse 22, versículo 3. Reinaremos com Cristo em seu reino milenial e também em seu reino eternal. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, e assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse 3, versículo 21. Louvaremos ao Senhor dos céus e da terra. A igreja glorificada louvará com alegria e gozo e de uma forma plena e absoluta, longe das limitações de nosso corpo terreno. Prestaremos ao Senhor um perfeito louvor. Veja o que diz a palavra: e saiu uma voz do trono que dizia: louvai ao nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. E ouvi como a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia: aleluia, pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já sua esposa se aprontou. Apocalipse 19, 5 e 7. Não há maior promessa do que estas. São tão maravilhosas e tremendas que nos consideramos indignos delas. Para tanto, precisamos nos lembrar que tudo isto foi conquistado por Cristo na cruz. Não é mérito nosso, mas de Cristo, e foi alcançado a nós por meio da fé em seu nome. Mas graças a Deus que nos dá a vitória
por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57. Querido irmão, se você acompanhou o estudo até aqui e gostou do ensino da palavra de Deus, compartilhe com outras pessoas, com outros irmãos, para que eles também sejam edificados pela palavra de Deus. Esperamos todos em uma próxima oportunidade, desfrutando do conteúdo da palavra de Deus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a divina consolação do Espírito Santo seja sobre a Igreja de Deus, desde agora e para sempre. Amém.